Conceitos. 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 Oi pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre a dinâmica que eu desenvolvo, que é a dinâmica trama de valores, e essa dinâmica trabalha com o desvelamento de conceitos dos valores que constituem o ser humano. Essa dinâmica ela surgiu dentro de um dos 3 espaços pedagógicos do projeto político-pedagógico da UFPE Litoral, no espaço pedagógico denominado Interações Culturais Humanísticas. O nosso maior desafio era como fazer com que todos nós escutássemos mais, ou escutássemos literalmente o que o outro tinha para dizer. E para isso tinha que ser uma escuta atenta. E mais ainda, tinha que ser uma escuta selecionada. Nós nos preocupamos muito de ter uma fala muito bem elaborada, com conceitos, com conhecimentos já previamente adquiridos e legitimados pela academia, mas o que realmente nós gostaríamos de escutar. Escutar na fala do outro, daquele que convive conosco, no nosso meio, na nossa comunidade, no nosso coletivo. E foi esse nosso principal interesse. Freire diz que as palavras são grávidas, grávidas de sentidos, sentidos de mundo. E nós passamos a nos questionar do que as nossas palavras estavam grávidas, que sentidos que elas tinham. Então nós elegemos algumas palavras no coletivo, como política, respeito, amor, lealdade, comprometimento. Nós normalmente não nos perguntamos aonde que o respeito está no nosso cotidiano. A gente só espera que alguém haja com respeito em relação a algum trato com a gente. Mas a gente não se questiona como que a gente chegou a esse entendimento de respeito. O mesmo acontece com afetividade, o mesmo acontece com comprometimento, com responsabilidade, com honestidade, com ética, com moral. Nós só esperamos encontrar num outro sujeito aqueles conceitos que definem esta palavra. E a gente só espera também que esse encontro de conceitos seja o mesmo conceito que eu domino. Então a gente começou a perceber que há um confronto entre as palavras que eu domino e os conceitos que ela tem, entre a mesma palavra que um outro sujeito domina e o conceito que ela tem. Ou seja, há uma diferença conceitual. E aí nós começamos a se perguntar como que as pessoas podem ter diferentes entendimentos de respeito vivenciando na mesma comunidade, no mesmo coletivo. Então esse questionamento foi fundamental para nós entendermos que as palavras não precisavam ser só palavras, elas tinham que ser palavras grávidas de sentido. Então nós passamos a dar sentido a essas palavras e passamos a conceituar essas palavras. Então nós nos deparamos com a teoria do Edgar Morin, a teoria do pensamento complexo, onde ele traz os operadores cognitivos, que são operadores que nos auxiliam no processo cognitivo realmente, E segundo o nosso entendimento, o resultado de um processo cognitivo é o que a gente chama de conhecimento. Então nós queríamos saber como que o nosso conhecimento era construído com determinadas palavras permeando por ele. E depois nós definimos que nós não queríamos ainda qualquer operadores. Nós queríamos operadores que constituíssem os seres humanos, enquanto humanos mesmo, na sua verdadeira essência. Então nós decidimos que nós íamos ter os operadores cognitivos de valores. E esses seriam articulados por uma dinâmica que acabamos denominando trama de valores. Então a trama de valores, ela atua com os operadores cognitivos que nos auxiliam na constituição do pensamento e na constituição da verdadeira essência do ser humano, que é a constituição através de valores. Na medida que nós iríamos nos encontros definindo as palavras que seriam apresentadas ao coletivo, nós também trazíamos conceitos. Esses conceitos eles não eram buscados em teorias, em fundamentos ou livros, não eram frases bonitas que nós encontramos nas redes sociais, mas eles eram realmente conceitos que nós entendíamos que eram vital para que o nosso coletivo pudesse debater sobre aquilo que nos constitui, tanto enquanto indivíduo, tanto enquanto coletivo. Se nós pensarmos o mundo, a gente vai perceber que hoje, se nós não houvéssemos mais respeito entre as pessoas, dificilmente o nosso mundo mudaria muito, porque a pauta do nosso atual sistema de mundo, ele não é na base dos valores, mas sim na base de um sistema capitalista. Dificilmente a gente viveria sem a moeda financeira que rege o nosso sistema. Mas sem respeito a gente usaria o medo, por exemplo, a repressão para substituir o medo, e nós teríamos um comportamento, eu até diria, regulável das pessoas na nossa sociedade. Então, o que nos chamou a atenção é que nos processos universitários
além de nós termos a garantia de excelentes profissionais, nós devíamos ter mais ainda a garantia de termos a formação de excelentes seres humanos. Então nós passamos a trabalhar com palavras que nos remetessem a esses valores na constituição do ser humano e que essas palavras trouxessem conceitos que ainda eram vivos em nós e que pudessem ser reelaborados e ressignificados no coletivo. Porque se a gente compreender que esse mundo, da forma como ele está, ele é composto por valores, ou seja, os valores que sustentam as pessoas sustentam também esse modelo de mundo, nós vamos perceber que para ter um outro modelo de mundo mais humano, talvez nós precisamos de outros valores. E esses outros valores precisam ser criados, precisam ser inventados, precisam ser ressignificados, precisam ser apropriados pelas pessoas nos diferentes coletivos. Então nós passamos a construir palavras que não existiam, com valores que ainda estavam latentes na gente, não para aquele mundo que a gente conhece, mas para aquele mundo que a gente quer conhecer. Não para aquele mundo que a gente vive, mas naquele mundo que ainda a gente sonha e acredita que um dia vai ser possível. Porque o mundo que nós acreditamos, ele não existe. Ele ainda precisa ser inventado. Então nós passamos a inventar os valores que poderiam constituir a esse mundo que a gente acredita que deve existir. Um mundo mais humano. E nesse sentido, as palavras não só tomaram força, como nos potencializaram a acreditar, como diz Maria Isabel da Cunha, que assim como a experiência produz o discurso também produz a experiência. Pois passamos, através das nossas falas, do nosso coletivo, a ter outras atitudes na nossa comunidade, a ter outras atitudes no nosso convívio. Então eu acredito que a trama de valores ela pode muito bem nos auxiliar em direção a isso que nós queremos construir. Um mundo que ainda precisa ser inventado. G7.